Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Aqui é a professora Cris. Eu tô vindo hoje com a aula de inglês, tá? E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a última matéria que eu passei, que foi o Present Perfect. É um tempo verbal bem difícil pra gente, porque a gente não tem ele no português, mas a gente vai falar um pouquinho. Vocês deveriam ter seguido como estava lá no cronograma. Eu acredito que muitos nem assistiram os vídeos, então eu vou tentar fazer um resumão aqui para dar a oportunidade de quem não aprendeu. Vê se consegue aprender dessa vez, tenta revisar, até mesmo para quem ficou com alguma dúvida, tá bom? Quando eu passei para vocês, vocês tinham que ter visto esse vídeo do Mário Vergara, que era Aprenda de vez essa jossa, né? E ele explica mais ou menos por que é tão difícil, por que a gente não entende o Present Perfect, tá? E depois que vocês assistissem esse vídeo, do Present Perfect, vocês teriam que ter visto o vídeo da Cynthia. Comanda que vocês precisavam fazer. E aí vocês deem uma olhadinha aí para entender o que era para ter sido feito. Assista esses vídeos quem não assistiu. A atividade que tinha a seguir, na verdade, a gente tinha que fazer uma análise dos verbos irregulares, né? Aí tinha uma lista, falei que não precisava copiar, era só para vocês lerem mesmo, para ter uma noção do que era. Então, primeiro lá a gente tinha base form, past form, past participle e depois a tradução, né? Então vocês tinham que só dar uma olhadinha aí nesses verbos irregulares e dar uma lida, entender mais ou menos. O verbo regular, ele forma o ED, ele forma o passado, o presente, sempre da mesma forma, ele não muda, tá? Por isso que ele é regular. Lá embaixo eu tenho 3 exemplos dos verbos irregulares que a gente vai ver que quando a gente for passar para o past form, para o past participle, você vai ver que ele muda, tá? Por exemplo, to love, o base form é o love, né? I love, you love. Só o recheat que muda, que a gente acrescenta o S, lembra lá? Recheat, loves, que a gente acrescenta isso no presente, né? Então, a gente só tira o to do infinitivo e a base form e fica o love, tá vendo lá? Depois, a gente vai pro past form. O que é o past form? Vocês já viram, vocês têm inclusive isso no caderno. Quando a gente pega um verbo regular, como que a gente faz o passado? A gente acrescenta o ed. Aqui nesse caso a gente não acrescentou o ed porque já tinha o e, então a gente só coloca o d, tá vendo? E depois, quando a gente vai formar o past participle, a gente forma da mesma maneira. O past form é loved e o past participle loved. O que significa esse past participle? É o particípio passado. Lembra do a, do é, do i, do amado? Lembra lá? E é isso que a gente faz. O past participle a gente coloca ele terminado em ed. Só que no caso aqui do love, como eu já tenho o eu já falei aí, a gente não precisa, só acrescentou o d. Mas vamos pro to work, que o to work vocês vão entender. É um verbo regular também. Como que ficaria o base form? Work, né? Pra gente conjugar, you work, né? E pro past form, a gente acrescenta o ed. Aqui deu para acrescentar e e d. Lá em cima ficou só o d, porque já existia um e, tá vendo? Work, worked. Viu? A gente acrescentou realmente. Então, esses verbos, eles se fazem sempre da mesma forma. Tanto a forma do passado, o particípio passado, são sempre da mesma forma, tá? O past participle vai ficar também ed. Worked. Tá vendo? Ed. É isso que eu fiz. Então, esses de cima são os verbos regulares, tá? Então, não vou mudar. Agora, para que a gente possa fazer os verbos irregulares, a gente vai pegar a lista, tá? A gente volta lá para a lista dos verbos irregulares e a gente analisa para poder fazer to go, to eat, to be, tá bom? Vamos lá dar uma olhada, tá vendo? Eu pintei de amarelinho alguns, só que eu queria explicar para vocês. Que aí eu pintei de amarelinho, tá vendo? Vamos procurar o go. Vamos ver o go, onde é que tá? Tá aqui. O go é o base form, tá vendo lá? Então vamos lá, ó. O base form to go a gente vai só tirar o infinitivo, né? Que vira go.
Aí eu quero agora o passado. Como que fica o passado? Volta lá na lista, vira went. Aí a gente volta lá e preenche a parte do past form, went. Então, se for fazer o presente, eu vou usar o base form. O past form, eu vou colocar went, tá? E aí agora eu preciso do past participle, que é o que interessa pra gente nessa aula. Tá vendo? Como que fica? Gone. Aí eu volto lá e coloco o past participle. Vocês nunca vão gravar essa lista, tá? É bem difícil gravar. Então não é para gravar, é para você ler, ter contato com a lista e entender um pouquinho, para fazer um pouco de sentido, tá bom? Senão vocês têm que entender por que eu passei essa lista para vocês. Então olha lá, dá uma analisada, dá uma lida. Se você quiser desenvolver mais ainda no inglês, você vai ter que estar sempre olhando. Uma hora você vai se familiarizar e vai entender, tá? Vamos para o outro verbo, que é o to eat. Aí o to eat, a gente vai ver como é que fica, né? Porque como ele é irregular, vamos lá. To eat. Na base form, eu tiro to, fica o eat, né? Aí a gente vai lá e coloca o base form, eat. Ok? Vamos voltar lá e vamos achar o past form. Como eu faço o passado do comer, né? Porque to eat é comer. Como eu faço o passado dele? O passado é essa fileira do meio, ate. Tá vendo? Então, nessa fileira do meio, eu vou preencher lá e vou colocar past form ate. Tá? Lembrando, não é para copiar a lista, tá? Eu tô só explicando a lista para vocês. Vamos voltar lá pra gente entender como que eu vou fazer o past participle. Aí eu vou lá e coloco o eaten. Viram? Que é o eaten na frente. Então, eu tenho eat, ate e eaten, tá? Depois eu vou falar um pouquinho como formar a estrutura do present perfect, que eu vou usar essa terceira fileira aqui, nossa, tá na quarta, né? Mas é a fileira do past participle, tá bom? Volta cá, aqui. Agora já é verbo to be. O verbo to be também é um verbo irregular, né? Como é que eu faço o presente do verbo to be? O verbo to be, o base form é o be, a gente tira o to, mas para conjugar, vamos lá no presente. I am, you are, he, it is, he, she, it is. Vocês lembram lá? Eu passei para vocês. Então vamos copiar a base form que é be. E ele é um verbo irregular. Então, como que eu faço o passado do verbo to be? Volta lá para a lista e vocês já sabem também, porque eu já passei no caderno e eu falei para vocês como que forma o passado do verbo to be. Aí a gente pode responder o were, was e o were. Were porque a maior parte deles fica were. Só quem muda é o why e o he, it, né? Então é was, were, né? Isso vocês lembram, né? Was, were. Isso. Então, passados, past form, passado simples, é esse aí. Agora vamos ver o da terceira fileira aqui pra gente, como que fica o verbo to be. Vira been. O verbo to be, eu coloco lá no past participle como been. Tá? Eu acho que vocês já entenderam um pouquinho aí dessa lista. Mostrei o infinitivo, base form, past participle, tá bom? Aqui eu tenho para vocês, a gente vai entender um pouquinho da estrutura agora, tá? Eu sei que vocês já viram nos vídeos, mas eu tô fazendo um resumão. Vamos lá. Às vezes a gente usa, vocês devem ter visto no exercício, alguns advérbios, como already, yet, ever, just, never, always, lately, often, recently, frequently, tá vendo? Vocês vão ver o que significa already, já, yet, já e ainda, ever, já, alguma vez, just, há pouco, agora mesmo, never, nunca, always, sempre, lately, ultimamente, often, normalmente, recently, recentemente, frequently, frequentemente, tá? Então, geralmente a gente usa esses advérbios quando a gente tá montando estrutura ou quando a gente tá lendo um present perfect, tá? Então, a gente tem que aprender a reconhecer. Vou pegar um exemplo aí pra vocês. She has never been to the States. Então, vamos lá. O has é porque eu sempre tenho que colocar o have, to have, que é o verbo auxiliar. Tá vendo aqui embaixo, ó, na afirmativa, tem que usar o have.
e o has. O have para alguns pronomes e o has para he, she, it, só. O resto é have. É como se fosse o presente, a gente tem que usar isso, ou como se fosse o presente do verbo to have. E aí depois a gente vai pro past participle, tá? Vamos então lá entender. Ó. She has, porque o she a gente usa o has, tanto o he, o she e o it. O resto a gente usa have. Então vamos lá. She has never been, porque o been é o past participle. Tá vendo lá? O been é o past participle do verbo to be. Então o verbo to be é ser estar. O que seria aqui, ó? O ter, nunca. Então, ela teve, nunca estado to the States. Ficou muito estranho, muito. Então, quando a gente vai fazer a tradução, a gente nunca vai fazer a tradução exatamente como ela é, tá? A gente vai ver como fica melhor no português. Olha lá como ficou a tradução. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. She has never been to the States. Ela nunca teve estado nos Estados Unidos, né? Não, fica muito estranho. Então, ela nunca esteve nos Estados Unidos. Pra gente vai fazer a adaptação. Mas, ao pé da letra, vai ficar sempre estranho, mas a gente vai entender que não é o passado simples, que é o present perfect, tá bom? O outro exemplo agora. I have always wanted to study German. I have, a gente sabe que o have aí, né, é um verbo auxiliar, então vamos tentar traduzir ao pé da letra. I have always. Always tá aí, sempre, tá vendo? I have always wanted to study German. Se a gente for fazer ao pé da letra de novo, fica muito estranho, ó. Eu tenho sempre querido estudar alemão, né? Fica estranho. Vamos tentar traduzir isso pra gente aí pro português. Como que ficaria melhor? Eu sempre quis estudar alemão, tá vendo? Então você coloca aí o advérbio antes na hora de traduzir. Não precisa se preocupar muito com a tradução, você tem só que entender a ideia. A não ser que você tenha que falar pra outra pessoa o que aquilo significa. Mas se a gente for fazer ao pé da letra, fica muito estranho, tá? Olha o outro aí. He has been arriving early lately. Tá vendo? O he, eu usei o has no he e no she. O I eu usei o have, tá vendo? He has been arriving early lately. Vamos tentar fazer ao pé da letra, faz quando vocês não estão vendo a tradução. E aí, como é que fica? Ele tem, o been é estado, né? Ser ou estar. Então, ele tem estado chegando cedo, o early é cedo, lately é ultimamente, não é isso? Vamos olhar lá o lately, ultimamente. Ficou muito estranho, ele tem estado chegando, lembra do ing, arriving, chegando cedo, ultimamente, ficou muito estranho. Então, ele tem chegado cedo ultimamente, fica muito melhor. Então, se a gente for fazer a tradução ao pé da letra, fica esquisito, não dá para fazer. A gente tem que tentar entender a ideia e traduzir pro que fica mais bonitinho no português, porque não tem uma tradução correspondente, tá bom? Como que a gente viu aí, ó, a forma afirmativa, pra gente construir essa forma afirmativa, a gente tem que usar o sujeito, né? O sujeito vai ser sempre um pronome, uma pessoa, uma coisa, não é isso? Então, o sujeito mais o verbo auxiliar. Vamos lá para o verbo auxiliar. O to have, que vira o have ou has, depende da pessoa. Have e o has, auxiliar, o verbo auxiliar, tá bom? E tem que ser no simple present, ele é no presente simples, vocês não vão mudar. Então, é presente simples, ou é have ou é has. E usar o verbo principal no past participle, né? Usar o verbo principal no particípio passado, que é o... Lembra lá o a do do ido pra gente? I é o sujeito, o have, ou has, né? Que é o verbo auxiliar. I have, porque o pronome é I. Se fosse she, seria has, mas aqui é o I, tá vendo? Agora nós vamos ver o verbo principal aqui é try, de tentar. E aqui é tried, tá? Pode ser tentar, experimentar, né? Tried, aqui a gente colocou o ed. Esse é um verbo regular, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, então, que tem aqui embaixo. My parents have visited Portugal 3 times.
My parents, a gente sabe, se for substituir pelos pronomes, viraria eles, né? My parents é meus pais. Lembra do falso cognato? Já passei isso pra vocês. E se eu fosse substituir os meus pais, eu usaria o eles, they. Então, vamos fazer uma tradução que dê pra gente. Meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Tá vendo lá? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no quadro da forma afirmativa, do affirmative form. Então, I have visited, you have visited, he has. Olha aí, ó. O has é pra he, she, it, tá? He has visited, she has visited. Vamos pro outro. We have visited, you have visited, tá vendo? Você tem que saber quando que você vai usar o has e o have, tá? Isso também vocês já viram. E eu tenho um exemplo aqui, ó. She has already gone. E aqui é um exemplo contraído, tá vendo? O she, eu tenho o has, né? E aí eu tenho o verbo contraído. Então, como é que fica? She's already gone, né? Então, aqui, she has already gone. She's already gone. A gente pode fazer a forma contraída, tá bom? Que significa ela já foi. Só você olhar no advérbio lá em cima pra você entender, tá bom? O gone é do verbo go, que é ir. Lembra lá do verbo go? Tá. O passado era went e agora o past participle é gone. Tá vendo? Agora nós temos um outro exemplo. We have been talking too much in class. Aí eu posso pegar esse we have e transformar em we've been. We've been talking too much in class. Vamos tentar traduzir. Nós temos estado, que o verbo to be é estar, né? Temos estado conversando too much in class. A gente tem estado conversando muito na classe. Fica estranho. Então vamos tentar traduzir isso. Temos conversado demais na sala. Classe ou sala. O class pode ser a sala ou a classe, tá? Então, sempre lembrando, a gente vai usar a fileira do past participle junto com o outro verbo, o verbo auxiliar. Vamos dar uma olhadinha na forma negativa agora, ó. As frases negativas no present perfect, elas incluem o not. Então, como é que vai ficar lá? Eu tenho o sujeito, mais o verbo auxiliar, igual o outro. E mais o not, tá? O not vai ficar entre o verbo auxiliar e o verbo principal, no participio passado, tá bom? Vamos pro exemplo, então? Aqui eu tenho My parents have not visited Portugal 3 times. Aí, como é que fica o negative form? Vamos ver lá. I have not visited. You have not visited. Presta atenção no he, she, it. Tá vendo que é o has. We have not visited. You have not visited. They have not visited, tá? Então, sempre lembrando que pro he, she, it a gente vai colocar o has, tá bom? Vamos prestar atenção aqui numa observação que o verbo to have, que é ter, né, pode ser utilizado na forma contraída, tá? Então, quando você faz a negativa, você também consegue fazer a forma contraída. Vamos ver aí, ó. Nesse caso, a gente usa o haven't. O que é o haven't? É a forma contraída do have not. Tá vendo lá o have not? E temos o hasn't, que é a forma contraída do has not, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, agora na forma interrogativa, porque eu acredito que lá na lista tenha para vocês fazerem, tá? Então, para fazer perguntas no present perfect, vocês vão ter que só inverter, né? Lembra que no inglês a gente sempre fica invertendo para poder fazer a pergunta. Ó, primeiro agora vai ser o verbo auxiliar, não mais o sujeito. Então, qual que é o verbo auxiliar? Sempre lembrar que é o to have, tá? Depois vem o sujeito. E depois vem o verbo principal no particípio passado e mais o complemento. Olha lá um exemplo. Have my parents visited Portugal 3 times? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes, né? Essa é a pergunta. Have, porque é my parents, né? Então, são eles. Visited, porque eu preciso usar o particípio passado aqui, mesmo na pergunta, porque é o present perfect, tá bom? E aí a gente coloca o complemento lá, Portugal 3 times, tá? Aqui a gente tem também um quadro do interrogative form, aí eu vou mostrar como é que fica. Então, o verbo auxiliar, o sujeito e o verbo principal.
Have I visited? Have you visited? Has he visited? Has she visited? Tá vendo que é o has pro reshit é mesmo na pergunta. Aqui a gente coloca, tá bom? Has she visited, tá? Então presta atenção nisso. Se for no reshit, a gente vai colocar o has. O resto continua. Have you visited? Have we visited? E have they visited, tá bom? Aqui eu deixei para vocês as referências, tá? Se vocês quiserem depois dar uma olhada, tem mais material com mais referências, mas eu acabei não separando. Eu vou pedir só para vocês para responderem, então, quem não fez ainda o exercício, ou para quem copiou do coleguinha, né? Tava com um pouquinho de preguiça, vamos copiar do colega, tenta fazer pela explicação, vamos ver se vocês entenderam, tenta ver os vídeos, que são bem legais também, tá bom? Espero que todos participem. Um beijo. E se precisar de alguma coisa, vocês podem me chamar no horário de aula, no Zap, tá bom? Acho que eu tô em todos os grupos. Beijão. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be